Oi, pessoal, a paz de Deus com todos, com todas. Olha, hoje eu mudei a minha cama de lugar e agora literalmente eu tenho um cantinho para me gravar. Eu tô adorando. Fiz uma decoraçãozinha aqui. Ai, amei. Simples, coisinhas que eu tinha já na mercearia ali para vender. E eu tô adorando. Muito legal. Pessoal, a gente tem uma tendência de ficar arrumando desculpa quando a gente tem um problema, né? De ficar se justificando, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa em terceiros pelos nossos fracassos, pelas nossas faltas de habilidade, principalmente nos relacionamentos, principalmente porque vendas é um relacionamento também entre o vendedor e o cliente. É um tipo de relacionamento, tem que ter uma boa comunicação. Eu tô falando isso porque eu cometi uma falha gravíssima essa semana, que eu perdi a minha venda. Perdi a minha venda porque eu não especifiquei para o cliente o meu produto, né? Eu tô vendendo umas balanças diferentes e tô aprendendo ainda, né? Oferecer o produto e tal, mas olha só. Eu poderia falar assim, não, foi erro do cliente. Ele que não soube me dizer o que ele queria. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que tá procurando. Olhou na foto ali. Mas era minha obrigação especificar para o cliente o material utilizado nos balanços, né? A diferença de preço. E ela não perguntou, ela simplesmente encomendou pela foto que ela viu, eu quero um desse. E eu falei, ó, é a partir de tanto, mas eu devia ter especificado, né? A diferença de material. Ou seja, eu perdi a venda, porque quando a cliente entendeu, já era no dia da entrega. A cliente entendeu que não era de alumínio e ela achou que era de alumínio, mas ela também não me perguntou. Então, ela não quis mais. No começo eu fiquei chateada, né, com a cliente, porque naturalmente a gente pensa assim, não, mas a gente tenta colocar a culpa nos outros, né? Mas o certo é a gente se responsabilizar pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E eu pedi desculpa para a cliente. Eu falei: "Não, você tá certa, né? Eu esqueci de especificar porque eu falo com várias pessoas, não menti para ela, porque eu falo com muitas pessoas sobre os produtos. E às vezes eu até esqueço se eu falei todos os detalhes, que são vários detalhes, para o cliente ou não, né? E daí a gente esquece para quem que falou, para quem que não falou. Às vezes a pessoa manda mensagem um dia, depois não manda mais. Ou seja, mas por que eu tô falando isso? Porque eu poderia ter resolvido as coisas de duas maneiras, né? Eu podia ter culpado a cliente e perdido realmente a cliente, eu perdi a venda, mas não perdi a cliente. Eu falei: "Não, você tá certa. Foi culpa minha, eu esqueci de especificar para você. Eu achei até que eu tinha falado, porque eu falo com várias pessoas, depois eu fui revisar a conversa, eu não tinha falado. Então eu reconheci o meu erro e não perdi a cliente, porque ela falou: "Não, então deixa assim, eu vou arrumar uma entrada primeiro, depois eu dou a entrada e aí eu vou encomendar daquele que é mais caro, só que é de alumínio e tal". E no final das contas, eu fiquei feliz, porque eu fiquei chateada comigo, né? Mas fiquei feliz pela maneira com que eu consegui lidar com a situação. Por quê? Porque eu reconheci o meu erro, eu assumi o meu erro para cliente e, e não culpei a cliente, né? Porque às vezes acontece da gente querer jogar a culpa no cliente. Mas enfim,
a gente tem que fazer o possível para evitar atritos. Você pode resolver o problema, você pode resolver uma situação, mas a gente tem que saber resolver sem criar mais atritos, dissolver os atritos. E para fazer isso, a gente tem que ter um diálogo sincero, a gente tem que ter um diálogo transparente. A maioria das vezes a gente não é honesto o suficiente, porque às vezes a gente foca no nosso ego, né? A gente não quer reconhecer que tá errado. A gente às vezes quer forçar alguma coisa pelo nosso bem, pela nossa vantagem, né? No caso, se eu fosse querer forçar uma venda, né? Forçar, ela fala, não, você já encomendou e já tá pronto, né? Eu fiquei chateada porque já tava pronto, eu passei, né, o pedido, eles fabricaram o balanço do jeito que a cliente pediu e no fim, né, ela não ficou com o balanço e a gente vai ter que vender para outra pessoa. Mas não é perdido também, mas eu fiquei chateada comigo mesma. Mas no final, ela falou assim, nossa, eu agradeço pela sua compreensão, né? E me agradeceu muito. Ela falou assim, não, eu vou encomendar daí da outra cor, que ela acabou resolvendo que ela queria outra cor. E ela tinha feito muitas perguntas, muitas mesmo. E eu fiquei pensando assim, às vezes não é que o problema seja difícil. Não é que o cliente seja muito chato ou exigente. Somos nós que não sabemos lidar com a situação, muitas vezes, né? A gente tem que usar cada problema, cada situação para a gente aprender, para a gente evoluir. É uma experiência a mais que a gente adquire. Então você tem que aprender com a lição, aprender com a situação. E com certeza, né, não tentar cometer os mesmos erros. Porque às vezes é falta de capacidade nossa. Eu vou dar outro exemplo. Meu filho desmontou o rádio do meu vizinho que estava com problema, ele tentou arrumar, não conseguiu arrumar. Por quê? Porque ele não fez, né, curso específico para eletrônicos, ou seja, falta conhecimento. Então, ele não vai conseguir resolver, talvez conseguiria, talvez, né, mas não conseguiu. Mas por quê? Falta conhecimento para ele conseguir resolver aquele problema especificamente. E é isso que acontece na maioria das vezes na vida da gente. A gente não resolve um problema por falta de conhecimento, por falta de profissionalismo. Não sei se vocês estão me entendendo, por falta de comunicação muitas vezes. Um exemplo, outro exemplo é um atrito entre mãe e filhos, pais e filhos. Às vezes é só falta de uma comunicação honesta. Às vezes a gente acha que o outro já sabe o que tem que fazer, o que você quer. Mas você não falou, não especificou, não detalhou e a outra pessoa não sabe. E a gente fica frustrado achando que a outra pessoa já deveria saber, por exemplo, né? Que a gente espera dos filhos ou que a gente já mandou uma vez, duas vezes. Às vezes é falta de um diálogo honesto, transparente. Falar o que realmente a gente pensa, tá sentindo, sem criar mais atritos, lógico. Sem criar maiores atritos, mas resolver as coisas da melhor forma possível. É isso que eu queria falar. Sempre tem a melhor maneira de resolver um problema. Talvez existe várias maneiras de resolver um problema, mas sempre vai existir a melhor forma para resolver um problema. Então, se a gente tiver
chateado, irado, né, com os sentimentos à flor da pele, então é melhor esperar um pouco. Deixa passar, respira fundo, não fala na hora da raiva, porque depois a gente vai falar coisas que se arrepende. Eu já fiz muito isso várias vezes, de falar as coisas na hora da emoção, na hora do sentimento, e depois eu me arrepender e falar, nossa, eu não precisava ter falado isso, eu não precisava ter feito dessa maneira. Se eu tivesse com a cabeça fria, né, raciocinando direito, porque na hora da raiva, na hora do sangue quente, a gente não raciocina direito. O cérebro não raciocina direito. E a gente comete erros que depois, com a cabeça fresca, a gente vai meditar no que a gente fez e a gente vai descobrir que havia formas melhores para resolver um problema, né? Com a cabeça quente, às vezes a gente até imagina um problema que nem existe. Sexta-feira eu tinha uma entrega para fazer e não era pouca coisa. O entregador chegou lá e a cliente, olha outro erro que eu cometi. A gente sofre por falta de conhecimento. Porque a Bíblia fala, a gente sofre por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Eu tinha pegado a localização da cliente, mas não tinha anotado, eu não tinha pedido por escrito o nome da rua, número e tal, só a localização da cliente. Confiei na cliente, lógico, né? Mas, gente, na hora da entrega, o entregador não estava achando a casa da cliente. Me deu um nervoso tão grande que eu suava frio, me deu tremedeira. Falei, meu Deus, imagina se a cliente mandou o endereço errado, ou se o entregador foi para outro lado e não achar a casa da cliente, perder a viagem. Meu Deus do céu, fiquei pensando um monte de coisa, um monte de bobagem. Graças a Deus deu tudo certo, mas eu aprendi outra lição. Isso é falta de profissionalismo da minha parte. Isso é falta de organização da minha parte. Porque tem hora que é bastante coisa para minha cabeça. Mas isso é outra lição que eu tô aprendendo. Quanto mais responsabilidade a gente tem, quanto mais a gente quer, como é que eu posso dizer? Mais a gente quer trabalhar, mais a gente quer crescer, né? Ou aprender, mais responsabilidade você vai ter. Muito mais você vai gastar a tua energia para manter tudo funcionando. Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente tem um propósito, tem um objetivo, a gente tem que colocar na balança se tá valendo a pena, se o resultado vai valer a pena de tudo que a gente faz. Acho que tá ficando meio bagunçado aqui tudo que eu tô falando. Mas quanto mais responsabilidade a gente tiver, mais a gente vai esquentar a cabeça. Mais a gente vai ter que dedicar tempo, energia, enfim. Mas apesar de tudo, da correria, eu dou graças a Deus, porque a gente vê, eu vejo, não é só pela força minha, não é só pelo que eu consigo fazer,
mas é pela misericórdia de Deus infinita na minha vida. Porque às vezes tanta coisa poderia dar errado, mas pela fé eu consigo ver que Deus está no controle de tudo. E isso para mim é o mais importante. Saber que o Senhor tem cuidado de mim, apesar das minhas falhas, da minha falta de conhecimento, da minha falta de organização. Deus tem cuidado de tudo. É isso, gente. Mas a gente não pode deixar só, eu vou fazer assim que Deus cuida. Deus vai ajudar, que eu vou vender, que eu vou isso, que eu vou aquilo. Não, a gente tem que procurar fazer a nossa parte bem feito. Porque nas minhas vendas mesmo, se desse errado, a culpa seria toda minha. Toda minha. Né? Porque o que tá no nosso alcance a gente tem que fazer. A gente deve fazer. Temos obrigação. Mas o que não está no nosso alcance, porque muita coisa não está no nosso alcance, é ilusão pensar que a gente tem o controle, o domínio de tudo. Então a gente deixa, espera na misericórdia de Deus, sim. Mas a gente tem que fazer a nossa parte bem feito. Sempre procurando aprender com os nossos erros, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e bora aprender, né?